pessoal, meu nome é Vitor, sou bolsista do PET Elétrica, Programa de Educação Tutorial. Sou aluno da UFJF e esse é o primeiro vídeo do nosso curso de Física 3. Espero que vocês gostem, qualquer dúvida ou sugestão deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dando início ao nosso curso de Física 3, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre carga elétrica, força eletrostática e iniciar o estudo de campo elétrico. Bom, então o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas que compõem a matéria, ou seja, propriedade associada à própria existência dessas partículas. E quando um corpo ele tem uma quantidade igual dessas partículas, ou seja, a mesma quantidade de partícula positiva, a mesma quantidade de partícula negativa, nós dizemos que ele é um corpo eletricamente neutro. Já quando tem diferença na quantidade, pode ser mais positiva ou mais negativa, nós dizemos que ele está eletricamente carregado. Esses objetos eletricamente carregados, essas cargas, quando eles estão próximos ou numa distância suficiente, eles interagem exercendo forças uns sobre os outros. E essas forças elas podem ser de atração e repulsão. Após experimentos, foi constatado que partículas de sinais opostos interagem entre si, exercendo força de atração. Então, positivo e negativo se atraem. E, ao contrário disso, cargas de mesmo sinal, pode ser positivo com positivo ou negativo com negativo, exercem força de repulsão entre si. Essa força de repulsão e a força de atração é chamada de força eletrostática. E a lei que permite definir matematicamente essa força e calcular essa força é a lei de Coulomb, que é definida pela seguinte equação. Vetor F, aqui a gente pode ver que ele está em negrito, e é essa a notação que a gente vai utilizar durante o curso. Quando está em negrito quer dizer que é um vetor. Vetor F, que é a força eletrostática, é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado vezes R chapéu, que é o vetor unitário. Lembrando que vetor unitário tem módulo 1, é adimensional e tem a função de orientação no espaço. Lembrando que a análise vetorial é um pré-requisito muito importante para o estudo de Física 3. Onde Q1 é a carga da partícula 1, Q2 carga da partícula 2, K é uma constante que a gente vai ver o significado e o valor dela, R é a distância entre as partículas, e R chapéu, o vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. Como a gente pode ver aqui nessa figura, onde a gente tem uma carga positiva, outra carga positiva, Q1 e Q2, separados por uma distância R. Aqui está a orientação pré-definida já do vetor R chapéu, o vetor unitário. E como essas cargas têm mesmo sinal, a gente viu que a interação entre elas é de força de repulsão. Então, a gente já colocou aqui o sentido da força que está sobre Q1 devido à partícula 2. A gente pode ver que está no mesmo sentido do vetor R chapéu. Já no caso de partículas de sinais opostos, aqui Q2 positivo, Q1 negativo, a interação entre elas é de atração. Então a gente já colocou aqui o vetor força sobre Q1 devido a Q2 no seu sentido e direção. A gente pode ver que o sentido é oposto ao vetor R chapéu. Unidades. A unidade de carga é o Coulomb, simbolizado por esse C maiúsculo. E aquela constante K que a gente falou é chamada de constante eletrostática. No Sistema Internacional de Unidades, K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Newton é a unidade, naturalmente, da força. E essa unidade aqui, se a gente esquecer, pode ser facilmente obtida lá da lei de Coulomb. Essa constante K, constante eletrostática, também pode ser escrita dessa forma. 1 sobre 4π epsilon, onde epsilon é a permissividade do vácuo. E tem esse valorzinho aqui tabelado já, Coulomb ao quadrado sobre Newton metro quadrado, que a gente usa aí na equação para fazer os cálculos necessários.
A força obedece ao princípio da superposição. O que esse princípio fala? No sistema com N partículas carregadas, as partículas interagem independentemente aos pares. E a força que age sobre uma das partículas, por exemplo, a partícula 1, é dada pela soma vetorial, que está aí, nessa equação, onde, por exemplo, F14 é a força que age sobre a partícula 1 devido à presença da partícula 2. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma partícula 1 aqui, uma partícula 2, uma partícula 3, uma partícula 4, uma partícula 5 aqui. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. A força total que está sobre 1 vai ser a soma vetorial da força independente feita pela partícula 2, pela partícula 3, pela partícula 4 e pela partícula 5. Ou seja, supondo que essas cargas são de mesmo sinal, eu vou colocar aqui a força sobre Q1 sobre 1 devido a 2, força sobre 1 devido a 3, força sobre 1 devido a 4, força sobre 1 devido a 5. A força total, aqui sobre a partícula 1, vai ser a soma vetorial de cada partícula individual aqui, ó, da força, né? Que cada partícula vai estar exercendo sobre 1. A gente meio que separa e faz a soma vetorial. Então, vamos ver um exemplo de como que ocorre, né, a aplicação de tudo isso que a gente viu. Determine a força eletrostática exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 3. Então, a gente tem aqui o plano XY do sistema cartesiano, ou seja, aqui a componente Z é 0. Temos uma partícula Q1 positiva na origem, uma partícula negativa Q3 aqui, e uma Q2 positiva sobre o eixo X. R é a distância entre a partícula Q1 e Q2. Aqui a gente pode ver que a distância da partícula Q1 e Q3 é 3R sobre 4. Temos o ângulo θ aqui. E aqui o problema nos deu os valores de cada carga e o valor do ângulo. Então ele quer saber a força sobre a partícula 1 devido às partículas 2 e 3. Então a gente vai simplesmente aí aplicar o princípio da superposição e ver como é que a gente vai fazer esse cálculo. Pelo princípio da superposição, nós temos que a força total exercida sobre a partícula 1 é a soma vetorial da força devido à partícula 2 sobre Q1 e a força devido à partícula 3 sobre Q1. Estão simbolizadas aqui no slide. Então, para começar, vamos primeiro calcular F12. A gente pode ver que F12 está na direção oposta ao vetor I chapéu. Lembrando que o vetor I chapéu é o vetor unitário na direção X, o vetor J chapéu é o vetor unitário na direção Y e o K chapéu é o vetor unitário na direção Z. Conhecimento aí do pré-requisito de análise vetorial. Então, vamos jogar lá na lei de Coulomb, substituir os valores e ver qual o resultado que vai sair para a gente. Porque aqui, como F12 tem só a componente aqui x, a gente pode jogar direto na lei de Coulomb que vai nos vai dar o resultado. Então, Q1 vezes Q2 sobre 4πε, aqui a gente já está usando aquela notação diferente, não estamos usando só o K, estamos usando o 4πε, vezes r ao quadrado, que é a distância entre as duas partículas, vezes menos i, que é o vetor de orientação ali no espaço, que a gente está usando, para a gente orientar para onde que está F12. Está na direção menos i. Se F12, por exemplo, estivesse para cá, aqui sim, estaria na direção i, mas não é o caso. Então, substituindo valores, a gente vai chegar nesse resultado. Agora, vamos calcular o F13, para depois a gente poder fazer a soma vetorial e chegar na resposta.
Como a gente pode ver aqui, F13 ele não está nem sobre o eixo Y nem sobre o eixo X. Então ele tem componente X e Y que somadas vão resultar nesse vetor, né? Igual se a gente fizer análise vetorial a gente vai encontrar. Nessa figura a gente pode ver explicitamente isso que eu falei. F13 pode ser decomposto em Fy J chapéu e Fx Y chapéu, tá? Onde Fy e Fx são os módulos desses vetores, tá? Um na direção Y e outro na direção X. É a decomposição, tá, desse vetor. Então, esse é o símbolo que a gente usa quando mostra que o vetor está decomposto. A gente vai usar o método de separação de componentes para fazer esse cálculo, que consiste em eu representar essa decomposição na forma de equação. Vetor F13 é igual a Fx e chapéu mais Fy J chapéu. E por essa figurinha aqui, a gente pode perceber que Fx é F13 cosseno de θ, que é esse mesmo θ aqui, só escrever ele aqui, e Fy é F13 seno de θ. E esse F13 aqui é um módulo. A gente está querendo calcular o vetor F13. Aqui é somente o módulo dele. A gente pode ver que ele não está em negrito. Tá? Então essas equações são simplesmente para a gente definir esses módulos, substituir aqui e já ter a resposta. Então, a partir da lei de Coulomb, agora usando ela de forma modular, a gente não está usando a forma vetorial dela, módulo de F13 é igual a Q1 vezes Q3 sobre 4πε vezes a distância entre as cargas ao quadrado, que aqui 4R, 3R sobre 4. Tá? A gente pode ver que aqui, ó, escalar igual a escalar. No outro caso foi vetor igual a vetor. Aqui a gente tirou os vetores e ficamos só com o módulo para poder calcular o Fx e o Fy. Substituindo valores, a gente conta isso aqui. Então, multiplicando isso daqui pelo cosseno de θ, a gente vai encontrar isso. Multiplicando pelo seno de θ, a gente vai encontrar esse valor. Substituindo aqui nessa equação, a gente sai aqui o vetor F13, bem fácil aí para a gente. Agora, para a gente determinar a força total sobre a partícula 1, a gente tem que efetuar a soma vetorial, que, pelo método de separação em componentes, né, de vetores unitários, fica muito fácil, porque aqui é só a gente fazer uma soma vetorial boba das componentes I chapéu e J chapéu. Como aqui a gente só tem I para somar, essa aqui vai permanecer ela mesma. Essa aqui vai ser a nossa resposta da força total sobre a partícula Q1. Bom, vamos começar agora o estudo de campo elétrico. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é um campo vetorial que existe em torno de uma carga qualquer, que é uma partícula carregada. Se temos uma carga de prova sozinha no espaço, não vai acontecer nada, não vai haver força elétrica sobre ela e ela também não vai estar exercendo força sobre uma outra partícula, porque ela está sozinha aqui no espaço. Porém, quando colocamos uma carga Q nas proximidades dessa carga Q0, aparece uma força eletrostática nela, aqui em Q0, né? A gente está supondo que Qzão aqui é bem maior que Q0. E essa propriedade que a carga aqui tem de mudar o espaço de forma a aparecer essa força na carga de prova, a gente chama de campo elétrico. O campo elétrico ele pode ser definido matematicamente da seguinte forma. O vetor E, que é o vetor que simboliza o campo, é igual ao vetor força eletrostática sobre Q0. Que, se a gente for olhar lá na lei de Coulomb, vai cortar aqui Q0, que está aqui embaixo, com Q0 que está lá em cima, e vai resultar nisso aqui, Qzão sobre 4πε vezes r ao quadrado, que é a distância entre as partículas, vezes r chapéu, que é o vetor unitário aí.
A gente pode ver, a partir dessa figura e a partir da equação, que o vetor campo não depende de Q0. Tá? Ele é uma característica da partícula que está gerando o campo e ele não depende de Q0, igual a força. A força já depende. Aqui no numerador ela vai ter Q0 vezes Q, mas o campo ele não depende diretamente dessa carga Q0. Tá? Aqui nessa figura a gente colocou a carga Q0 e um ponto P qualquer, simbolizando uma carga de prova, que, sendo ela positiva, o campo elétrico vai estar nessa direção. E, por exemplo, se a carga de prova fosse negativa, a força ia estar nessa direção, tá? Sem alterar o campo elétrico. Se fosse positiva, a força ia estar para cá, mas o campo elétrico ia permanecer o mesmo. Tá? Ele depende apenas e principalmente da distância entre as cargas e do valor da carga geradora do campo. Bom, e o campo elétrico ele também vai obedecer ao princípio de superposição. O que ele vai falar? Se tem N cargas criando um campo, cada uma delas vai fazer aparecer na carga de prova uma força, né? Igual a gente viu lá atrás. E pelo princípio de superposição, a força resultante é a soma de todas as forças. Igual a gente já definiu e até fez um exemplo. Mas como é que isso se aplica no campo elétrico? A gente viu que a equação do campo elétrico é o vetor força sobre Q0. Então, se a gente dividir essa equação toda por Q0, a gente vai ter o seguinte resultado. Que isso daqui vai ser um campo, isso daqui é o campo 1, campo 2, campo 3, campo N. Então, o campo de uma distribuição discreta de cargas é a soma vetorial dos campos individuais de cada carga. Mesma coisa da força. Essa carga Q1 vai estar fazendo aparecer aqui um vetor campo elétrico sobre Q0, a carga Q2 também, e a carga Q3 também. E o campo resultante vai ser a soma vetorial desses campos individuais, tá? De cada carga que está individualmente criando esse campo aqui e, consequentemente, exercendo uma força eletrostática sobre a carga de prova Q0. E para nos ajudar a visualizar o campo elétrico, foi introduzido o conceito de linha de campo, né? Que tem a propriedade de saírem das cargas positivas e chegarem nas cargas negativas, igual a gente pode ver no desenho. Essas linhas de campo simbolizam o campo elétrico gerado por essa carga positiva e essa daqui o campo elétrico gerado por essa carga negativa. Nas cargas positivas, eles são simbolizados saindo da carga, né? Tem essa direção radial e sentido aqui para fora. Na carga negativa, a mesma direção radial e entrando na carga, tá? Um exemplo disso, a gente pode ver aqui nesse slide, aqui, que considerando essa carga aqui positiva, o campo elétrico, a gente viu pelas linhas de campo que ele é radial e para fora, no sentido saindo, então a gente colocou para cá. Mas, considerando que essa carga aqui é negativa, a força está para cá, tá? Então são linhas de campo que definem isso, mas não necessariamente a força vai estar no mesmo sentido. Isso vai depender de Q0. A força depende de Q0, já o campo somente da carga geradora. Se aqui fosse negativo, o campo estaria nesse sentido. Tá bom? E essas definições que a gente viu hoje, elas se aplicam à carga pontual. Nos próximos vídeos a gente vai ver como é que o campo elétrico pode ser definido em distribuições contínuas de carga, né? E a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Então essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixe aí também nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um like no vídeo e até o próximo.